Olá, sou Moacir, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje vou gravar um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre como nós podemos construir um padrão de comportamento seguro. Nas empresas, geralmente a maior preocupação em relação à segurança do trabalho é chegar ao acidente zero. Então, todas as iniciativas que são tomadas, programas implementados, investimentos, procedimentos, normas, regras de conduta, sempre são implementadas visando, no final, o acidente zero como grande objetivo. Porém, dentro dessas medidas de prevenção, existem vários controles. Controles de engenharia, controles de equipamentos, condições, procedimentos. E também existe o que nós chamamos de comportamento seguro, que é muito importante como uma medida de controle para prevenir os acidentes. O comportamento seguro ele é definido como um padrão de comportamento que é esperado diante de alguma situação do trabalho. Então, é criada uma expectativa para que o funcionário, diante de certas condições de trabalho, ele atue de maneira que nós, profissionais de segurança, entendemos como seguro. Então, se é criado um modelo esperado de comportamento, que nós chamamos de comportamento seguro. E quando a ocorrência de um acidente ou um quase acidente, nas investigações, quando se encontra um desvio comportamental, é colocado como causa o comportamento inseguro. Então é muito importante sim determinar padrões de comportamento, modelos esperados de comportamento. Porém, esses padrões de comportamento eles têm que ser praticáveis, porque do contrário, sempre haverá comportamento inseguro. Se o comportamento seguro que é esperado não é possível ser praticado, sempre haverá comportamento inseguro. A segurança do trabalho, ela estabelece esses modelos de comportamento através dos procedimentos, geralmente. Então, nós temos os procedimentos de trabalho, nós temos as análises preliminares de risco, onde se é determinado nas etapas do trabalho quais os riscos, quais os perigos e quais as medidas de controle. E dentro das medidas de controle se é estabelecido os padrões de comportamento, que tipo de comportamento se deve ter diante de cada situação. Geralmente o que dá errado é quando esse padrão ele é realizado somente por um lado, geralmente no lado da segurança. E aí os procedimentos que são escritos eles acabam sendo impraticáveis. Na realidade, no campo, ele não é praticável, porque muitas vezes é necessário que o trabalho seja realizado de uma outra maneira, e uma maneira segura também. Só que o procedimento, ele não determina esse comportamento porque não contemplou algum tipo de processo no trabalho que requeira certos comportamentos. Por exemplo, trabalhei numa empresa onde os funcionários tinham que passar por áreas de risco, áreas muito próximos ao equipamento. E por mais que nós falássemos, tenha cuidado ao se deslocar pela empresa, tenha um comportamento seguro, não passe por aqui, não passe por ali, não havia condições de fazer esse trajeto porque não havia espaço. Então, simplesmente colocar uma regra, um padrão de comportamento esperado, não era aplicável naquele momento. Então, nós tínhamos que buscar outras maneiras, fazer outros caminhos, buscar outras rotas, outras alternativas, mudar algum processo para que sim o funcionário pudesse exercer ou praticar aquele comportamento esperado por nós. Então, para que possamos ter êxito na construção de uma cultura de segurança, onde o comportamento seguro ele é praticado, nós precisamos ampliar a visão da segurança para determinar padrões corretos em cada tipo de atividade. Porque falar numa integração, por exemplo, trabalhem de forma segura, num treinamento, num DDS, tem um comportamento seguro, é muito genérico. E nós precisamos ser mais específicos. Porque um comportamento ele é praticável numa máquina, numa situação, porém esse mesmo comportamento ele pode ser não praticado em uma outra máquina, numa outra situação, numa outra realidade da tarefa. Tá?
Bem como tem situações onde o funcionário vai se deparar com mudanças de processo. E aí, aquele comportamento que ele vinha praticando pode ser impraticável porque se mudou um processo, às vezes colocou um novo produto, uma máquina mudou a posição, ele vai ter que mudar o lado que ele trabalha, enfim, várias situações ocorrem no dia a dia onde existe uma mudança de cenário. E essa mudança de cenário geralmente pode causar um acidente, tá? Então, como que nós podemos desenhar ou preparar modelos praticáveis de comportamento seguro? A primeira coisa que nós temos que fazer é realmente mapear todo o processo, né? E fazer um mapeamento onde você possa abranger não só os equipamentos existentes, né? Mas toda a rotina de um processo, tá? E também que tipos de mudanças pode ocorrer nesse processo. É como fazer uma análise de causa, né? Você tem que coletar muitas informações, né? E para se coletar muitas informações de histórico de mudanças, não só o histórico de ocorrências, mas histórico de mudanças. O que pode mudar? O que já mudou nesse processo? Foi sempre assim? Já teve situações que foi necessário fazer algum tipo de mudança? Se mudou o produto? O que aconteceu nessa mudança? Como posso trabalhar de maneira mais segura nessa mudança? Então, coletar esse histórico, né, para que você possa ter um cenário mais rico, um cenário com mais situações, um cenário mais recheado, né, de informações, para que possa se montar os padrões esperados, tá bem? E para que esse material ele seja mais próximo da realidade praticável, né, nós precisamos envolver mais pessoas, tá? Precisamos envolver a liderança. Por quê? Porque com a liderança nós temos mais informações de processo, né? Para entender que tipo de mudanças nós podemos ter e também até onde nós podemos trabalhar daquela maneira. Porque é extremamente necessário haver um alinhamento de processo de segurança ao trabalho com liderança. Porque senão, o que nós falamos em sala, o que se fala em procedimento, não vai ser praticado. Porque no momento da produção, o funcionário está focado em produzir, né? A coordenação, supervisão, liderança em geral, está ali no campo, mas para orientar ele, principalmente, sobre os meios operantes, né? Para que ele produza. Não que não possa falar sobre segurança, mas nós sabemos que na prática ocorre dessa maneira, né? Há uma preocupação muito maior com a entrega de um produto final, de um serviço, do que propriamente com a segurança. Isso não é 100% dos casos, mas em grande maioria ocorre assim. Então é necessário haver esse alinhamento. Para quê? Para que possa definir, olha, realmente esse processo, esse procedimento, ele é possível sim ser aplicado dessa maneira. Então, juntamente com a liderança, se determina os caminhos, até onde pode ir os limites de ação do funcionário quanto àquele tipo de atividade. Outra parte muito importante envolver nesse processo de construção de um comportamento esperado, de um modelo esperado de comportamento, é envolver os próprios funcionários, né? Por quê? Porque os próprios funcionários, eles têm a prática do trabalho. Eles têm histórico de mudanças também. O que eles fizeram quando mudou? Quando se mudou um produto, qual comportamento você teve? E nesse momento é possível também olhar outros cenários, né? A visão ela vai ampliando e com isso você consegue tornar o seu trabalho de construção muito mais rico, muito mais eficiente, tá bem? Uma outra parte que é extremamente importante envolver nesse processo é a equipe de manutenção. Por quê? Porque a manutenção também é um setor que tem muito histórico de informação e eles podem contribuir com a gente na questão da avaliação de risco, na mudança de processo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. É extremamente importante também envolvê-los para que possam ter mais clareza na construção desse material, bem como envolver os funcionários da manutenção nesse comportamento esperado, né? Porque em algum momento, se eu tiver que fazer algum tipo de parada no equipamento ou no processo em geral, onde é necessário a intervenção da equipe de manutenção,
eu também tenho que definir que tipo de comportamento é esperado. Então, se eu envolver a manutenção, a equipe de manutenção, tanto a liderança quanto os funcionários, será possível você também criar modelos de comportamento esperado para a equipe de manutenção, tá certo? Então, você acaba tornando a visão da segurança, o documento que está sendo elaborado, né, que seja um procedimento, seja um procedimento de trabalho operacional, seja uma análise preliminar de risco, seja um documento do PGR, onde você pode colocar ali as medidas preventivas, como quais tipos de comportamento você pode ter como medidas preventivas. Então, qualquer documento que você faça, qualquer análise que você faça, vai ficar mais rica, porque você está abrangendo mais pessoas para enriquecer o documento, tá bem? Bom, feita essa primeira etapa de realmente analisar todo o cenário, coletar as informações, verificar os limites de ação, até o que pode acontecer nesse momento, até onde o funcionário pode agir, quais comportamentos deve ter, né? Nós precisamos passar esse comportamento, esse modelo esperado, né, que foi criado através dessa análise, ele tem que se tornar conhecido. Porque só colocar em procedimento, esperar que o funcionário algum dia vai ler, isso não vai acontecer. Ele pode até ler, mas absorver dificilmente irá acontecer, né? Então, nós precisamos criar estratégias para que o funcionário ele receba esse conhecimento. E quando eu falo estratégia, é estratégia mesmo, né? Porque colocar as pessoas numa sala e compartilhar um procedimento não é 100% das vezes eficazes. E nem todos os funcionários naquele momento irá absorver aquele conteúdo. Muitas vezes é necessário você trabalhar com equipes menores, com outras didáticas, outras ferramentas de ensino. E esse é um tema que eu também gravei um vídeo para falar como nós podemos tornar os nossos treinamentos de segurança eficazes, tá bem? Mas voltando aqui, então esse comportamento que é esperado, nós precisamos fazer com que o funcionário receba isso e compreenda. Não só compreenda qual comportamento ele deve ter, mas compreenda o porquê daquele comportamento. É extremamente importante que o funcionário entenda também o porquê, né? As crianças perguntam, né? Outro dia minha filha me fez uma pergunta e eu disse por que não, e ela falou por que não, não é resposta. Uma criança de 6 anos me disse que por que não, não é resposta. Nós já sabemos disso, né? Assim como os funcionários também sabem por que sim, por que não, não é resposta. Então nós precisamos mostrar o porquê para eles. Mostrando o porquê das coisas, né? Cria-se uma conexão, cria-se uma razão, né? E assim o funcionário tende a entender, não é somente uma questão que a segurança está estabelecendo, tem que fazer porque é segurança, porque não, ele vai entender que tem que fazer porque é a melhor maneira de se fazer. E muitas vezes nessa construção, a melhor maneira de fazer com segurança acaba impactando muito positivamente na qualidade, na produtividade, na eficiência do processo. Por isso que é importante que esse padrão de comportamento seja criado com outras áreas e não somente com a segurança. Tem uma frase que é clichê: segurança em primeiro lugar. Eu particularmente não gosto muito de usar a segurança em primeiro lugar. Segurança ela é muito importante, mas ela é tão importante quanto a qualidade, a produtividade, a redução de custos, entre outras áreas. Ou seja, em muitos casos é quase que impossível você priorizar sua segurança, porque as empresas não vendem segurança. As empresas vendem produtos, serviços. Então a segurança ela tem que estar no meio disso, ela tem que ser a parte mais importante do processo como preservação da vida e da saúde. Mas é quase que uma utopia esperar que as empresas façam só segurança, porque não fazem. Eles têm que produzir, têm que gerar renda, têm que gerar lucro, e a segurança tem que estar nesse processo, tem que ser uma parceira desse processo. Porque simplesmente colocar uma NR debaixo do braço e sair parando todo o processo não irá agregar valor. Claro que em situações de risco nós devemos parar o processo e melhorar ele como um todo, tornar mais seguro. Mas é necessário uma parceria entre as áreas, tá bem? Então, como eu estava falando, o comportamento seguro ele é o resultado de toda essa análise, de todo esse desenho. Porque às vezes
nós pedimos aos funcionários, implementamos padrões que não é praticável. Isso acontece, né? E com isso nós perdemos credibilidade. A segurança perde a força, porque o funcionário ele sabe, está me pedindo algo que eu não posso fazer, né? E acaba não fazendo isso acaba mostrando a nossa fragilidade como experts em segurança do trabalho. Nós precisamos colocar isso em prática, nós precisamos montar processos mais robustos, processos mais realizáveis, como a gente fala, né? Tem um outro ponto que é muito importante nesse contexto de se construir, né, um padrão de comportamento esperado, que é eu ser específico com a minha atividade de trabalho, né? Nós vemos em vários grupos de segurança as pessoas pedindo modelo, pedindo procedimentos prontos, APRs prontas, modelos de trabalho pronto, modelos de treinamento pronto, né? Uma coisa é você pegar um modelo pronto para tirar uma ideia, como pode ser feito, um insight, alguma coisa assim. Outra coisa é nós copiarmos 100% para praticar em nossa empresa, em nosso trabalho. O que é praticável em um outro ramo de negócio, uma outra empresa, por vezes pode não ser praticável no seu. E aí quando você pega um modelo pronto, somente muda lá o nome da empresa e coloca em prática na sua empresa, pode ser que não irá ser praticado. E aí você vai fazer um esforço e vai, ao invés de construir um padrão, você vai destruir, né, literalmente destruir um padrão de segurança, porque não é praticável. Então é necessário haver um cuidado com isso também, tá certo? Então, eu posso sim usar modelos de outras empresas, mas como modelos, uma base, uma visão geral, mas não copiar 100%, isso nem sempre é praticável, tá certo? É muito mais rico, muito mais engrandecedor para nós como profissionais desenvolver o trabalho onde nós estamos juntamente com outras pessoas, né? Como nós citamos tanto a liderança quanto os funcionários. Você vai criar um trabalho que é específico para aquela empresa, é específico para aquela máquina, é específico para aquele setor, é específico para aquele ramo de atividade. Isso é muito importante. Então, além de agregar para a empresa, você acaba agregando para você mesmo como profissional. E isso é algo que você carrega para sempre contigo. Se você trocar de empresa, tudo bem, aquele conhecimento ficou contigo, fica agregado para a sua experiência. E aí você pode cada vez mais crescer como profissional e agregar nas empresas que você for, presta serviço, enfim, no geral, tá bem? Então, eu tenho falado em outros vídeos sobre a importância do comportamento seguro. E realmente, o comportamento seguro, ou o comportamento de forma segura, ele previne acidentes, né? Nós temos sim que considerar o comportamento humano como um fator de prevenção de ocorrências, tá? Mas para isso, nós temos que deixar claro qual que é o modelo de comportamento esperado em cada situação. Não só o modelo de comportamento esperado pelos olhos da segurança, mas pelos olhos de todos os setores que são envolvidos naquela atividade, para que isso se torne praticável, tá bem? O funcionário tem que conhecer que tipo de comportamento ele tem que ter. E esse comportamento ele vai acontecer de maneira gradual, né? Através do hábito. Não é na primeira vez que vai acertar, é todos os dias, repetindo, através de repetição. Por isso que simplesmente colocar procedimentos escritos e esperar que os funcionários façam, nem sempre é viável, porque se faz treinamento uma vez por mês, se faz DDS uma vez por dia, mas o tema não é falado continuamente. Então é preciso tornar esse conhecimento vivo quase frequentemente para os funcionários, tá certo? Para que eles possam, através da repetição, se tornar um hábito. E aí isso vai agregar muito para ele e para a segurança em geral, tá certo? Então, dessa maneira, visualizando o processo, buscando informações de como pode ser, o que pode acontecer de impactante naquele processo, que altere a rotina normal, a rotina habitual do trabalho, você pode conseguir ter uma visão muito melhor, muito maior. E após estabelecido os comportamentos e treinado, divulgado, orientado os funcionários sobre esses comportamentos, você consegue começar a ver uma mudança dentro do seu ambiente de trabalho. Esse não é um trabalho que você faz uma vez, tá bem? Porque mesmo com todo esse esforço que você fez de coletar informações, de montar esse procedimento com o comportamento esperado,
sempre haverá mudanças, tá bem? Então é um procedimento vivo. Porém, quando o funcionário entende o porquê desse comportamento, ele se torna um parceiro seu. Ele será a primeira pessoa que irá levantar a mão para apontar que há uma mudança, que há necessidade de rever um procedimento, porque ele entendeu o porquê daquele trabalho, ele entendeu o benefício que tem aquele trabalho para ele, aquele procedimento para ele, aquele padrão de conduta estabelecido para ele não é uma obrigação da segurança, é algo que irá contribuir para que o trabalho dele seja feito de maneira segura e assim ele possa voltar para casa todos os dias em segurança. Os funcionários, eles têm que ser nossos parceiros nesse trabalho. Eles são as pessoas mais impactadas pelo nosso trabalho. Então não é possível construir algo que agregue valor olhando só o nosso lado. Nós temos que envolvê-los, nós temos que tornar eles participantes desse processo, porque eles são mais impactados. E quando eles se tornam participantes, eles vão nos ajudar, porque eles entenderam o propósito real da segurança do trabalho, que não é somente fiscalizar, estabelecer regras, fazer auditorias na área, enfim, dar penalidades, não é só isso. O objetivo da segurança do trabalho é contribuir na construção de uma cultura de segurança, no ambiente seguro e com a mudança de comportamento para a vida do funcionário. E não só naquelas 8 horas que ele fica dentro do trabalho. E ter um funcionário seguro é muito bom, mas ter um ser humano seguro e consciente é melhor ainda. E é esse nosso papel, contribuir para a vida das pessoas, não somente para o profissional, tá bem? Então, repito, comportamento seguro, ele faz toda a diferença. Comportamento seguro é possível implementar e praticar em todos os ramos de atividade, em todos os tipos de negócio, produtos e serviços, enfim. Nós só precisamos encontrar a maneira correta de fazer isso. E nós, profissionais de segurança, precisamos cada vez mais nos capacitar, buscar o conhecimento necessário para tornar isso real no nosso dia a dia.